Amado e poderoso Deus, nosso Pai Celestial, Todo-Poderoso, estou aqui com a Tua Palavra, Senhor Deus, Tua eterna e imortal Palavra. Eu quero, Senhor Deus, trazer um pouco da Tua Palavra mais uma vez, em nome de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Eu te agradeço, Senhor. Amém. Eu quero ler aqui uma escritura em Amós 3, 6, 7, que tem sido uma escritura que tem iluminado muito nessa era, porque fala sobre profecia. E eu quero ler Amós 3, versículos 6 e 7, que diz assim, prestem atenção, meus irmãos, minhas irmãs, diz assim, no 6, 3, 6 e depois o 7. Tocar-se-á a buzina na cidade, e o povo não estremecerá. Sucederá qualquer mal à cidade, e o Senhor não o terá feito? Certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Então, eu quero ler aqui um pouco uma mensagem de um pequeno livrinho aqui, que fala sobre o mensageiro dessa era. Esse livrinho é Quem Tem Ouvidos, fala o mensageiro. O mensageiro é o mensageiro dessa era. Olha, eu duvido muito que alguma era verdadeiramente conheceu o mensageiro que Deus lhe tinha enviado. O irmão diz que duvida muito que as eras conheçam o mensageiro que Deus lhe tinha enviado. É uma coisa de duvidar mesmo. Eles conheceram o mensageiro. Olha como ele diz, eu duvido muito que alguma era verdadeiramente conheceu o mensageiro que Deus lhe tinha enviado, exceto na primeira era que Paulo foi o mensageiro. E até mesmo nessa era, muitos não o reconheceram, apesar do que ele era. Mesmo na era de Paulo, muitos não reconheceram, apesar do que ele era. Olhem, meus irmãos, agora a era em que estamos vivendo vai ser uma era muito curta, irmão Brando diz. Os eventos vão tornar-se conhecidos muito rapidamente. É muito rápido, nós estamos numa era informática, e a internet corre muito rapidamente, as coisas correm, as notícias, as comunicações, por causa do meio de comunicação, tudo corre rápido. Então, vão tornar-se conhecidos muito rápido os eventos. Portanto, o mensageiro para esta era de Laodiceia tem de estar aqui agora. Era o irmão Brando pregando, falando sobre o mensageiro de Laodiceia, que tinha de estar aqui agora, e já era ele o mensageiro, né, de Laodiceia. E ele disse, tem que estar aqui agora, já era ele o mensageiro. Tem que estar aqui agora. Embora talvez não o conheçamos, porém terá de haver seguramente um tempo em que ele se torne conhecido. Agora eu posso provar isso porque temos escritura que descreve o seu ministério. As escrituras descrevem, está nas escrituras, um mensageiro para essa era. E Romana disse, ele vai estar aqui, só que já era ele, o mensageiro. Mas ele disse, com certeza, ele é porque está na escritura, está na escritura. Então é o ministério para essa era. E aí ele falando, quando ele pregando, no dia da pregação dele, mensagem para essa era. Então, meus irmãos, minhas irmãs,
Olha o que o irmão Brana diz. Eu posso provar isso porque temos escritura que descreve o seu ministério. As denominações passaram por alto, estão passando por alto a mensagem do entardecer, do tempo do fim, mas está na escritura. Nós sabemos disso. Nós da noiva sabemos disso. E comunicamos para as pessoas que este mensageiro já veio, já pregou a sua mensagem, e agora esse mensageiro, agora é a sua noiva que está trazendo essa mensagem dele para as pessoas, os membros eleitos do corpo de nosso Senhor Jesus Cristo. Está retransmitindo, fazendo conhecer o segredo que aconteceu com o irmão Brana, o ministério, o profeta era o irmão Brana, e ninguém sabia, a era da Laodiceia não reconheceu. Vamos dizer, não reconheceu a era da Laodiceia. Mas Deus tem um grupo que reconhece, um grupo eleito que aceita esse mensageiro, seu ministério. Em primeiro lugar, esse mensageiro vai ser um profeta. Ele terá o ofício de profeta. Ele terá um ministério profético. Este será baseado solidamente na palavra, porque quando ele profetiza ou tem uma visão, será sempre orientado à palavra e sempre acontecerá. Sempre que quando um profeta verdadeiro na terra, como o irmão Brana aqui, o profeta, ele tinha uma visão, era sempre orientado à palavra. Tudo batia com a palavra, era de acordo com a palavra. Então, isso aí encaixa com a palavra. Por isso que a palavra encaixou na mão dele, porque ele foi um homem com estrutura profética. E ele era um homem que tinha estrutura profética, perspectiva profética. Ele era um profeta, e a noiva tem perspectiva profética também, a mesma coisa, para poder ver a mensagem do dia. Aleluia. Então, e sempre acontecerá. Ele será vindicado como um profeta por causa de sua exatidão. Ele é exato com a palavra, por causa de sua exatidão. A prova de que ele é um profeta encontra-se em Apocalipse 10, 7. Mas, no dia da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas, seus servos. Agora, esta pessoa que neste versículo é chamado de anjo, na nossa versão da Bíblia, não é um ser celestial. O sexto anjo tocou, o sexto anjo das trombetas, o qual é um ser celestial, como nós vimos, né, tem Apocalipse 9, está em Apocalipse 11, 13, 9, 13, está em Apocalipse 9, 13, esse anjo celestial. E o século da mesma ordem, está em Apocalipse 11, 15. Aí é um ser celestial. Esse que está nesse entre meio, esse que está em Apocalipse 10, não o de 11, 15, mas o de Apocalipse 10, ele é um mensageiro terreno, e que é esse que é mencionado no profeta. O qual é um ser celestial, está em Apocalipse 9, 13. Isso aí, que parou em Apocalipse 9, 13, pregou, foi a sexta trombeta. E o século da mesma ordem, está em Apocalipse 11, 15. Este aqui, em Apocalipse 10, 7, é o mensageiro da sétima era, e é um homem. Ele deve trazer uma mensagem
de Deus e a sua mensagem e o seu ministério irão cumprir o segredo de Deus, como anunciou aos seus servos, os profetas. Deus vai tratar este último mensageiro como um profeta. Dos mensageiros da era, este é tratado como um profeta. Nós sabemos quem foi, o irmão William Marion Branham. Toda noiva, ela reconhece o irmão William Marion Branham. Olha, Deus vai tratar este último mensageiro como um profeta, porque ele é um profeta. É isso que Paulo foi na primeira era, e a última era tem também. E a outra, olha, Paulo, isso é o que Paulo foi na primeira era, porque Paulo não foi profeta. Deus abriu para o gentio as eras com um profeta, e ele fecha com um profeta. E isso que Paulo foi na primeira era. E a última era tem um também, Amós 3, 6, 7. Tocar-se-á a buzina na cidade e o povo não estremecerá? Sucederá qualquer mal à cidade e o povo e o Senhor não o terá feito? Certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Por isso que as denominações estão na cegueira, as organizações estão na cegueira, não estão vendo a palavra como ela é, porque rejeitaram o profeta e mensageiro para a era de Laodiceia. Eles rejeitaram, mas a noiva do último dia, a noiva recebe este mensageiro e ela fica com a palavra. Nós já temos isso aqui bem mastigado mesmo, já. Então meu irmão, minha irmã, está muito perto de cumprir também Apocalipse 11, que são as duas testemunhas, dois profetas que vai vir mais na frente, que é Moisés e Elias, que é para tirar os 144 mil israelitas predestinados que estão em Israel. 144 mil. Isso aí em Apocalipse 11. Em Apocalipse 6 fala, e ele sai em Apocalipse 11 com os dois mensageiros, os dois mensageiros, que é Moisés e Elias. Nós já temos comprovado isso, que são eles mesmos. Operam a mesma coisa que eles operaram, Moisés e Elias. Olha, foi no período do tempo do fim que os 7 trovões de Jesus saíram. Repetindo, foi no período do tempo do fim que os 7 trovões de Jesus saíram. Apocalipse 10, 3, 4. E clamou com grande voz, como quando brama o leão. E, havendo clamado, os 7 trovões fizeram soar as suas vozes. E, sendo ouvida dos 7 trovões as suas vozes, eu ia escrevê-las. E ouvi uma voz do céu que me dizia: sela o que os 7 trovões falaram e não o escreva. O que estava nesses trovões, ninguém sabe. Ninguém sabe. Vamos falando aqui, o que estava nesses trovões, ninguém sabe. Nós agora sabemos, né? Ele diz aqui, o que estava nesses trovões, ninguém sabe. Eu ia escrever, então ninguém sabe. Agora nós sabemos. Olha aí, nós estamos bem na frente já. Mas precisamos saber que será necessário um profeta para obter a revelação, porque Deus não tem outra maneira de trazer à luz as suas revelações,
escriturística, exceto através de um profeta. Deus não tem outra maneira. Sempre a maneira de Deus foi essa. Então, quem tem perspectiva profeta, vê o profeta, porque ele tem perspectiva profeta. E a noiva, ela é profeta também, ela tem a mesma coisa. Olhem, com a mesma profecia do irmão Branco. Aleluia, glória a Deus. Então, exceto através de um profeta. A palavra sempre veio através de um profeta e sempre virá. Toda a Bíblia Sagrada, quando as pessoas dizem que não creem em profeta, eles não creem na Bíblia. Porque se você não crê no profeta, você não crê na Bíblia, porque toda a Bíblia ela veio através de profetas. Deus sempre usou o profeta. E nesta era não é diferente, é a mesma coisa. Deus não muda, Ele é um Deus imutável. Deus não muda, então Ele continua sendo profeta. Para trazer a palavra tem que ser profeta. A pessoa que não crê em profeta, ele não crê na Bíblia. Se ele não crê no profeta, ele não crê na Bíblia. Porque toda a Bíblia vem através do profeta. Se não for profeta, Deus não faz nada. Para fazer qualquer coisa, Deus tem que ter um profeta. É o que Deus usa, é um profeta. É bom a noiva, cada pessoa que ainda não despertou, despertar com essa mensagem despertadora, porque nós estamos muito perto do arrebatamento da noiva gentia. Glória a Deus, aleluia. Olha, então diz assim, a palavra sempre veio através de um profeta e sempre virá, que esta é a lei de Deus, fica evidente que esta é a lei de Deus, fica evidente, até mesmo por um exame ocasional da Escritura. O Deus imutável, com caminhos imutáveis, invariavelmente enviava seu profeta em cada era onde as pessoas tinham se extraviado da ordem divina. Sempre tem sido assim. Quando se extravia da ordem divina, Deus enviava seu profeta. E essa era não é diferente, não foi nada diferente. Então, o irmão Branham diz assim, havendo não só os a ordem divina, havendo não só os teólogos, mas também o povo. Havendo não só os teólogos, mas também o povo se afastado da palavra. Deus sempre enviava seu servo para essa pessoa. Porém, a parte dos teólogos, completamente a parte dos teólogos, a fim de corrigir o falso ensinamento e conduzir o povo de volta a Deus. Então, é o que acontece. Nós vimos aí doutrina de Balaão, falsa doutrina, Jezabel, nós vimos aí o nicolaísmo, nós vimos o balanismo, nós vimos o jezabelismo, nós vimos toda essa coisa que tem aí. Então, esses falsos, tudo aí na terra, mas no meio de tudo isso aí, Deus desperta um profeta, envia um profeta. Deus sempre faz assim. E como ele disse, falando de Jesus, despertou um profeta do meio do seu povo. E aqui ele levanta um profeta do meio do seu povo gentil. É um profeta. Essa era. Portanto, vemos que vem um mensageiro
para a sétima era, e ele é um profeta. Brana está falando aqui, e já era ele o profeta mesmo. Ele era o profeta. Ele só não falava que era ele, mas ele era o profeta que está mencionando aqui. Não somente vemos que este mensageiro viria aqui em Apocalipse 10:7, mas encontramos que a palavra fala de Elias vir antes que Jesus retorne. Então, ele também, a Bíblia fala de que Elias viria antes do retorno de Jesus. Antes do retorno de Jesus. Em Mateus 17:10, e os seus discípulos o interrogaram, dizendo: por que dizem então os escribas que que Elias venha primeiro? E Jesus disse: em verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Tudo que os insetos comeram, tudo que foi tirado da santa palavra de Deus, ele vem restaurar todas as coisas. O mesmo de Atos 3:21, qual convém que o céu contenha quem Jesus lá, até os tempos da restauração de tudo, todas as coisas, não ficou nada, T-U-D-O, tudo, T-O-D-A-S, todas as coisas é restaurada por esse profeta mensageiro. Aleluia, glória a Deus. Então, em verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas antes da vinda de nosso Senhor. Elias deve vir para uma obra de restauração na igreja. É isto que Malaquias 4, 5 e 6 diz: eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor, e converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Então, meu irmão, minha irmã, é muito pouca gente que viu isso aqui, esse profeta mensageiro, muito pouca gente. Sempre as pessoas passam desapercebidos, eles têm uma interpretação deles mesmos sobre isso aqui e não sabem que isso foi um pequeno camponês, um homem simples da montanha, que Deus cumpriu essa escritura. Através dele, Deus cumpriu essa escritura. Pequeno homem de Kentucky, então, pobre, simples, caçador, vivia nas montanhas, nas matas, mas Deus usou este homem. Este foi o Elias, bem falado de Malaquias 4. Então, meu irmão, minha irmã, ele vem para uma obra de restauração na igreja. É isto que Malaquias 4, 5 e 6 diz: eis que eu vos envio o profeta, o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor. Muitas pessoas pensam que é João Batista, porque fala de um que veio, e um que virá, e um que veio. Mas João Batista, ele não veio precursando o grande e terrível dia do Senhor. Ele veio precursando o ano aceitável do Senhor. 2000 anos de aceitação do Senhor. Então ele veio preparando o caminho do Senhor. Mas esse daqui ele vem antes do grande e terrível dia do Senhor. Bem perto do fim do mundo, este Elias aqui apareceu. Mas João Batista já passou 2000 anos e a terra não foi queimada. Esse, depois da sua vinda, a terra logo é queimada. Porque a Bíblia diz: para que eu não venha e fira a terra com maldição. Então eu enviei Elias. Ora, o João foi para o ano aceitável do Senhor. Esse aqui é para o ano, o grande e terrível dia do Senhor. Antes desse grande e terrível dia do Senhor, ele enviou Elias. E a noiva já recebeu a mensagem dele.
e a noiva está reprofetizando para o mundo todo. Isso agora está com a noiva. A mensagem dele está com a noiva. Deus tirou o irmão Brana, ele terminou o seu tempo aqui na terra, mas a mensagem dele ficou, e a mensagem dele se manifesta na noiva. É a noiva palavra se manifestando em carne humana. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Elias deve voltar para uma obra de restauração. É isso mesmo, é isso que Malaquias 4, 5, 6 diz. Eis que vos envia o profeta Elias, que viu um grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais. Em outra mensagem, irmão Brana, ele está falando dos pais aos filhos, João Batista, dos filhos aos pais, o irmão Brana, o Elias dessa era. E o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Aqui tem 2 ministérios de Elias, 2 ministérios. Um para João Batista e outro para o profeta dessa era. As pessoas dizem, mas não tem o nome dele na Bíblia, mas o nome de João também não tinha. Chamava Elias, voz do que clama no deserto. Não chamava João Batista. Antes dele vir não chamava aquele que clama no deserto, a voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Chamava também Elias. Jesus disse, se queres dar crédito, se queres dar crédito, este é o Elias que havia de vir. Mas veio com o nome de João. E esse veio com o nome de William Marion Branham. Foi o nome que ele veio. Não estava na Bíblia o nome dele, como o de João também não estava. Como também o de Jesus não estava. Não estava na Bíblia. Olha, não há absolutamente nenhuma dúvida que Elias deve retornar antes da vinda de Jesus. Ele tem uma obra específica a realizar. Essa obra é parte de Malaquias 4:6, que diz que ele converterá o coração dos filhos a seus pais. Por que o coração dos filhos a seus pais? Porque ele vem converter a mesma fé apostólica original. Esse Elias vem trazer de volta a fé dos filhos aos pais da igreja, porque os apóstolos, eles se tornaram os pais da igreja. Então, retornando àquela fé apostólica, dos filhos aos pais. Então, já João Batista foi dos pais aos filhos. Dos pais aos filhos, aqueles pais ortodoxos, a igreja judia, dos pais ortodoxos, ao coração da fé, a fé dos filhos, quando Jesus entrou no redil. João veio fazer isso aí, dos pais aos filhos. Agora esse vem fazer dos filhos aos seus pais, que são os apóstolos. Os apóstolos, eles são os nossos pais na fé. Então essa é a mensagem verdadeira que nós temos. Então, diz assim: converterá o coração dos filhos a seus pais, que são os apóstolos. A razão de sabermos que esta é sua obra específica a ser feita nesse tempo é porque ele já realizou a parte que diz que ele converterá o coração dos pais aos filhos. Irmão Bruno está esclarecendo aqui na frente agora. Eu falei adiantado, mas aqui ele está falando. Quando o ministério de Elias esteve aqui em João Batista, Lucas 1,17, irá adiante dele no espírito e virtude de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto.
No ministério de João, os corações dos pais foram convertidos aos filhos. Sabemos isso, porque Jesus assim o disse. Mas não diz que os corações dos filhos foram convertidos aos pais. Não, dizia, e os rebeldes à prudência do justo. Os pais aos filhos e o rebelde à prudência do justo. Mas não diz dos filhos aos pais. Isso está ainda por acontecer. Para nós já aconteceu. Uma batalha que estava para acontecer, já estava acontecendo. Era isso. Vamos ver como nós vamos bem na frente já. Nós já vamos bem na frente. O irmão Brando diz assim, ó, isso está para acontecer, e já está acontecendo já. Os corações dos filhos dos últimos dias serão convertidos de volta aos pais pentecostais. João preparou os pais para Jesus acolher com alegria os filhos. Foi o que João fez no aprisco. Agora este profeta, sobre quem o espírito de Elias desce, preparará os filhos para receber Jesus de volta com alegria. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Está encerrado.